a gente vai entrar agora num outro mundo, o mundo da indústria. É um mundo fascinante porque a gente está passando por uma transformação gigantesca, tecnológica, de processos, de organização, até chegar nesse ponto que a gente está falando aqui de e-commerce. E o mundo que a gente está, essa sessão agora vai abrir um pouquinho, é o mundo da Dexco, da Deca Portinari, uma indústria fortíssima e que também está liderando um pouco dessa transformação em relação a tecnologias e soluções de dados para fazer tudo isso funcionar na experiência do cliente. Só que a experiência do cliente é só o que aparece, vamos dizer assim, na nossa frente, o front-end do que a gente experimenta com as marcas. E o que está lá embaixo do capô, o que está lá acontecendo dentro do motor? É disso que a gente vai falar. A gente vai falar aqui de gestão de dados mestre. E gestão de dados mestre é algo que vai conseguir conectar várias daquelas siglas ou aquela sopa de letrinhas. Vocês já devem ter ouvido falar de CDP, de DMP, de várias outras siglas que estão surgindo aqui, envolvendo bancos de dados, data warehouse e afins, e todas elas são essenciais. Só que colocar tudo isso no mesmo lugar, na mesma empresa, ou fazer tudo isso funcionar e orquestrar, é que está o desafio. Então, para falar sobre o poder da gestão de dados mestre na transformação digital, eu vou trazer uma pessoa aqui que tem 18 anos de experiência em desenvolvimento de estratégias de negócios digitais, focada em dados e que consegue fazer esse caminho inteiro. Na Dexco, ele é responsável pelo núcleo de dados e ele acaba passando por todas as esferas ali, desde colocar a mão na massa, de entender ali a solução técnica, até ser representante ali no comitê executivo, porque transformação digital exige muitas mudanças nas empresas, nas organizações, e envolve a gente mudar estratégias, mudar a nossa decisão executiva, avaliar riscos, avaliar compliance, avaliar muita coisa na nossa organização. Então eu vou chamar agora André Villamar, Chief Data Analytics Officer na Dexco Deca Portinari. Bem-vindo, André. Obrigado, Léo. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nada melhor do que começar esse evento aqui escutando AC/DC, Não sei se todos aqui, assim como eu, gostam. Quem gosta, levanta a mão. Vou dizer para vocês que é mais fácil estar aqui em cima com uma guitarra na mão sem segurar esse microfone, mas tudo bem, dá para a gente fazer aqui, trocar uma ideia. Bom, pessoal, eu vou contar um pouco para vocês aqui da nossa experiência, um contexto mais amplo em relação à transformação digital. Eu costumo dizer, na Dexco, que nós apoiamos o movimento de transformação digital através da gestão de dados mestres. E eu vou contar um pouco para vocês do quão importante é a gente ter cuidado e carinho com os dados. Seguindo adiante, só para vocês terem um pouco de contexto, eu sou responsável pela área de Data, cuidando de Master Data, a infraestrutura de BI, camada de Analytics e as camadas de arquitetura, governança de dados e privacidade de dados, e também uma pontinha da indústria 4.0, porque no final do dia a gente trabalha com diversos modelos ali dentro, não só a disponibilização de datasets para o consumo via BI, mas também a implementação de ciência de dados aplicada. Tá? Para tomar conta de toda essa estrutura, eu tenho um time de 122 pessoas, e a atuação é cross em todas as jornadas da companhia. E nós temos 4 jornadas estratégicas que vale a pena mencionar para vocês. A jornada de eficiência, que garante cada vez mais produtividade no nosso shop floor. A jornada do consumidor, que é cada vez mais tê-lo ao centro das nossas tomadas de decisões. E, mais do que isso, sob a perspectiva do nosso consumidor. A jornada de crescimento, que está atrelada ao nosso CVC, o Corporate Venture Capital. E a jornada de gente. Então, dá um pouquinho mais de dimensão para vocês de quem é a Dexco, uma empresa de 72 anos de idade, com 140 hectares do principal ativo, que são as nossas florestas, 24 unidades Fabris e 14 mil colaboradores. Então, assim, é um elefante bem grande quando a gente fala sobre a ótica de dados. É utopia dizer, e já vou deixar bem claro, que algum dia eu vou matar o XLS que está rodando na rede. É utopia, isso não existe. Em todo momento, e outra, o XLS, o Excel, ele acaba sendo um ponto de partida muito rápido para você validar alguma hipótese. Enfim, entre outras coisas, a gente precisa minimamente garantir governança, porque ainda que isso se mantenha dentro da companhia,
eu preciso garantir um dado homologado chegando na ponta, ainda que ele chegue através de um XLS. E eu vou contar para vocês como que isso acontece. Esse é o ciclo de Master Data, de forma bem simples, tá, pessoal? Tudo nasce a partir da criação, as estratégias de manutenção desses dados. Com isso eu gero o Single Source of Truth, que é basicamente a única versão da verdade. Esse é o conceito e a linha de raciocínio essencial e fundamental para uma estratégia de Master Data. E com isso eu consigo garantir uma distribuição atualizada. O que é no final do dia? Quem conhece Master Data aqui, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Bacana. Então, arrisco dizer que vocês são os caras da TI também, assim como eu. Mas, vamos lá, vamos dar só um pouquinho de luz nesse tema. Master Data é o sistema que vai cuidar dos dados mestres de uma companhia. E o que a gente categoriza como dado mestre? Um produto acabado, um insumo não produtivo, spare parts, ou um insumo produtivo, fornecedores, clientes, funcionários, enfim. Quando a gente pensa numa camada transacional de um ERP, uma venda, para existir uma venda, tem que previamente existir um cadastro de um cliente. Vocês concordam comigo? Tem que existir um cadastro de um produto. Só que para que eu tenha um produto, eu tenho que ter uma cadeia de fornecedores, para o caso do varejo. Em alguns casos, né, do varejo. Nos casos da indústria, quem é indústria aqui? Levanta a mão, por favor. Legal, quem é varejo? O restante, basicamente. Legal. No caso da indústria, até eu chegar no produto acabado, eu posso ter ferramentaria, áreas de laboratório com testes, eu tenho lista, roteiro e versão de produção. Os meus insumos, para que eles sejam comprados, a gente precisa ter o que nós chamamos de PDM, que é Padrão Descritivo de Materiais. Então, se eu vou comprar um microfone, eu não vou comprar um microfone Shure. Eu não posso ter um cadastro de um microfone Shure. Eu preciso ter o cadastro de um microfone. Se é a Shure que vai me fornecer, se é uma AKG ou qualquer outra empresa, e eu estou falando do segmento aqui ligado à música, porque pelo tamanho do cabelo dá para vocês imaginarem que eu gosto só um pouquinho disso também. Mas não importa quem é meu fornecedor, eu preciso ter algo agnóstico. Então o Master Data ele vai cuidar desse tipo de informação, para que aí, adiante, a gente consiga gerar uma venda e ela, sobretudo, qualificada. Deu para entender minimamente esse cenário? Então vamos seguir. As grandes empresas aqui que eu estou mencionando, como Big Techs, é muito comum você ver esse tipo de abordagem de cuidado com a gestão de dados mestres através desses caras. Mas não é uma relação de obrigatoriedade, ou seja, só se eu sou grande eu vou ter um Master Data? Não necessariamente, depende do teu contexto e é algo que deve ser analisado com bastante carinho. Mas o grande ponto desse slide é para dizer o seguinte, que o Master Data, ele pode sim, além de gerar incrementos de receitas, porque eu estou trabalhando com um dado de maior qualificação e essa acuracidade, em alguns casos, na verdade, na maioria dos casos, né, ela vai me ajudar com um índice que eu acho que não sou só eu que conheço aqui, principalmente para o pessoal que levantou a mão aqui do varejo e que muito provavelmente trabalha com Econ. Eu tenho certeza que vocês sofrem com a alta taxa de desistência de produtos no carrinho de compras. Verdade ou mentira? Né? Existe um índice que fala, que inclusive foi veiculado via E-Commerce Brasil, que 75% da desistência no carrinho de compra está atrelado ao gap informacional, sobretudo informações técnicas de produtos. E aí a gente pode atrelar isso a dimensões, informações laboratoriais, como pressão de vazão e assim por diante. Né? Então, existe um gap muito grande. Então, além desse incremento de receita que eu comentei, eu vou gerar saving. Né? Saving atrelados à devolução. Eu tenho um produto. Vamos imaginar o seguinte cenário, pessoal. A gente trabalha com bacias, né, entre outros tipos de produtos que vocês puderam ver ali no slide, né, quais são as marcas detentoras do grupo. Uma bacia, ela pode ter, vamos chutar aqui, vamos imaginar, 30 por 80. Imaginem um cenário
onde a Dexco, uma empresa sobretudo B2B, embora nós tenhamos o canal B2C, e um grande desafio do mindset B2B2C, que aí está atrelado a um aspecto cultural, que depois eu conto um pouco mais para vocês. Imaginem um cenário de uma venda no canal B2B para uma Tecnisa, para um conjunto habitacional de 280 apartamentos, onde a minha informação técnica foi errada, e eu vendi, eu fiz a expedição, eu tive os custos logísticos atrelados, chegou na hora de instalar, o instalador falou assim, meu senhor, não é possível. Por que não é possível? Porque a dimensão está errada. Imaginem a dor de cabeça que isso causa. E aí eu estou falando assim, sobre o aspecto financeiro, algo de cara está claro. Custo de devolução, custos logísticos. Agora, aquilo que está intrinsecamente ligado são aspectos também que deterioram, little by little, cada vez mais a marca, que é credibilidade. Para nós aqui, quando a gente está em casa e vai fazer uma reforma, imagina só ter esse tipo de experiência. A credibilidade de marca, ela cai. E é muito difícil a gente reconquistar a credibilidade do nosso business perante o nosso consumidor. Eu tenho certeza, e tem uma frase muito engraçada que o nosso presidente disse, quem já construiu ou já fez uma reforma, levanta a mão, por favor. Bacana. Vocês concordam comigo que não há nada que se resolva numa obra com 50 mil reais e 15 dias adicionais, né? O nosso presidente, ele fala sempre isso. A obra é um caos. Imagina, nesse cenário caótico, a gente tendo ainda gaps informacionais, que são básicos, pessoal, básicos. Pondo o chapéu da indústria, a gente tem um desafio muito grande nesse aspecto cultural, só para dar um pouco mais de luz. Imaginem uma pessoa do setor de engenharia, cadastrando as dimensões, uma pessoa do laboratório, cadastrando as informações do experimento, como eu mencionei, da pressão de vazão, gerando CAD, trabalhando com sistemas de PLM, Product Lifecycle Management, né, gerando listas, roteiros, versões de produção, e todo esse conjunto informacional está errado. Essa pessoa que está na ponta, nós, enquanto consumidores, não fazemos ideia que isso acontece. Mas quando a gente põe o chapéu da indústria e olha lá dentro da cozinha, você vê que esse cara também que está colocando a informação, ele razoavelmente tem uma certa dimensão do impacto negativo que isso causa. E essa pessoa deveria ser muito mais impactada em relação aos malefícios que ele causa, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de credibilidade de marca também, em relação àquilo que ele se propõe a fazer. Dando um pouquinho mais de ênfase no tema, existe uma pesquisa, que se eu não estou enganado foi a Forrester que divulgou, que 74% das empresas estão planejando ou iniciaram uma jornada de implementação de Master Data. Mas é bacana dizer que o Master Data, como que ele se comporta, e para que vocês não fiquem ansiosos, existe um slide nesse material da arquitetura que a gente trabalha. Então dá para tangibilizar um pouco de como que ele como que ele foi contextualizado dentro do landscape de tecnologia. Então, Master Data é a camada estruturante, ou seja, é o orquestrador de processos. Quando a gente fala de camada de orquestração, e eu, diga-se de passagem, gosto muito do tema de processos, o nosso sistema tem uma engine de BPMN, que é basicamente uma anotação mundial de processos, imagino que alguns de vocês conheçam, só que a gente tem isso em modo de aplicação, né, que eu consigo orquestrar, fasear, paralelizar as atividades e controlar atividades de usuários e controlar atividades de serviço. Vila, o que é uma atividade de serviço? É basicamente um disparo, uma mensageria, um disparo de mensagem, um disparo de e-mail,
um disparo de serviço via API ou algo do tipo. Tá? Mas, enfim, Master Data está nessa camada estruturante, como first step de cadastro, ou gatekeeper de cadastro. Eu vou contar para vocês como é que o nosso Master Data funciona dentro da companhia. Mas antes disso, no layer seguinte, a gente tem a camada transacional, ou seja, aquilo que vai ter a operacionalização com base naquele conjunto informacional que a gente disponibilizou. Tá? No layer seguinte, eu tenho a minha camada de plataforma de dados, onde eu deveria, e a minha recomendação, centralizar todas essas informações e contextualizá-las com base na necessidade departamental. Fonte de distribuição e relacionamento. Essa distribuição aqui, ela pode estar atrelada a serviços de Content Service Provider, que é basicamente soluções de sindicalização de produto. O que é uma... Vamos lá. Sindicalização de produto, o que é? Imaginem o seguinte cenário, para a gente na Dexco. Um produto, ele tem mais ou menos 150 atributos que classificam aquele material. A classificação desse material não necessariamente se reflete naquilo que é divulgado através de um player home center. Vamos trazer isso para o aspecto prático? Existe um atributo que a gente fala que ele se chama aplicação. Bacana. Para a gente é a aplicação. Para quem está intermediando com o consumidor final, ele chama esse atributo de fixação. Para quem é técnico, assim como eu, sabe que para um cara, é tranquilo você fazer esse depara. Mas para 50, 100, 180 canais, 1.500 canais, já começa a ficar um exercício um pouco complicado. Então, a sindicalização de produtos, basicamente vai trabalhar com esse depara de informações, de modo que a indústria tenha a sua classificação da maneira como ela realmente enxerga como necessário e vê valor, mas quem está intermediando o contato com o consumidor final também consegue se comunicar. E quem faz isso num business B2B, existe uma pressão muito grande em relação à qualificação dessas informações, de modo que essa transformação do dado precisa ser feita por quem está distribuindo no primeiro layer, e não no segundo layer, que é no consumidor final, só para deixar um pouquinho mais claro. E aqui também na fonte de relacionamento a gente pode falar de todo esse conjunto informacional sendo distribuído através de uma régua de comunicação nas estratégias de CRM, por exemplo. Né, através de veículo, através de uma DSP ou algo do tipo, para trabalhar com segmentação. Não necessariamente utilizando DMP. E, por fim, a camada analítica, que é, de fato, onde a gente consegue trabalhar com ciência de dados aplicada. Então, implementar modelos, e aí modelos dos mais diversos, trabalhar com NBO, NBA, sugestão das mais diversas de roteiros de visitação de lojas, entre outras coisas. Então, essa é basicamente a espinha dorsal do impacto, a relação da cadeia de impacto que o Master Data oferece para toda a jornada de uma companhia. O Master Data, ele é tão fundamental quanto uma estratégia, se ainda eventualmente existe alguém que esteja trabalhando com DMP, conheço alguns que ainda sim, mas isso não elimina nada, mas ele é tão importante quanto. Porque para uma DMP eu preciso ter qualificação de informação, para um CRM eu preciso ter qualificação de informação e assim por diante. Para eu entregar via DSP, para ter um impacto na minha segmentação e conhecer, sobretudo, antes mesmo de veiculá-la, eu preciso ter qualificação de informação. E em relação à CDP, vou trazer um pouquinho mais de luz de qual é o impacto, porque o que acontece? Eu queria desmistificar um pouco desse negócio. Vamos lá. Para desmistificar isso, aliás, antes de desmistificar, acho que vale a pena trazer um pouco para vocês de quais são os principais benefícios da estratégia de Master Data. Então, primeiro ponto, a gente vai ter aprimoramento e qualidade padronizada de informação. Segundo, aumento da eficiência e automação de processos operacionais sob a ótica de cadastro. Terceiro, melhores decisões com base em dados. Quarto, melhoria da experiência do usuário.
e uma única versão da verdade, multidomínio, e multidomínio a gente chama, de novo, cliente, produto, fornecedor, funcionários, entre outros. E, por fim, redução de custos, eliminação de duplicidades, credibilidades e, principalmente, controles regulatórios. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Primeiro, não é barato. Segundo, se nós não tivermos times dedicados, né, todos os recursos, capital intelectual, capital financeiro, entre outros, dedicados a esse tipo de iniciativa, com certeza a gente vai deixar de capturar o maior valor que esse tipo de solução tem a oferecer. E aí, só para trazer um pouquinho mais de provocação, quando eu falo de times dedicados, pessoal, não é só o time de TI. É muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade. E dá muita vontade de terceirizar a responsabilidade em alguns momentos. Mas não dá. As áreas de negócio, elas precisam ter o seu papel. E são variados esses papéis. Existe o papel do dono do dado, do data steward, do dono do processo. Né? Qual é o processo de venda? Quem comanda esse negócio? Qual é o processo de cadastro de fornecedor? Quem é o dono desse processo? Processo de produtos acabados. Quem é o dono desse processo? Bacana, tem um dono. Quem é o dono daquele dataset que corresponde à engenharia? Quem é o dono do dataset que corresponde a marketing? O dono que corresponde à comunicação? E assim por diante. E TI tem a sua coparticipação em garantir que, sistemicamente, a gente tenha uma operação muito bem equilibrada e azeitada e, principalmente, bem implementada. E, falando de CDP, todo mundo conhece, né? Porque está num hype já há algum tempo. Quem conhece? Levanta a mão. Tá, beleza. Então, vamos lá. Agora que eu já contextualizei um pouco dos impactos e o que é Master Data, vamos falar um pouco rapidamente do que é a CDP. Bom, Master Data, única versão da verdade, orquestrador de processos, aquele cara que vai garantir a qualidade e a coracidade dos dados. E o CDP, o Customer Data Platform, ele basicamente é o cara que vai garantir Single View of Customer, ou seja, uma única versão daquele cliente. Para que eu tenha uma única versão daquele cliente e que essa estratégia alimente o meu CRM, entre outras atividades da minha régua de comunicação, ou até mesmo aplicações externas, como Marketplace, entre outros, eu preciso ter um dado qualificado para conseguir construir uma visão 360, cliente e produto, e os mais variados pontos de contato e interação que eu tenho com o mesmo. Então, o grande ponto é, Master Data e CDP, não existe um overlap. Na verdade, eles são soluções complementares, de modo que a gente consiga garantir consistência dos principais dados na operação de Master Data e na operação de CDP uma única visão do cliente de forma centralizada, com as mais diversas fontes. Então, eles são componentes complementares, como eu havia comentado. Seguindo um pouco mais adiante, um ponto que vale a pena ressaltar, uma recomendação, na verdade. Existe um forte indício de contratarmos uma solução de CDP ou até mesmo soluções de sindicalização de produtos, onde o cadastro é feito nessas pontas. E eu fortemente recomendo que vocês abortem essa missão e tragam sempre para a origem sistêmica. Lembrem sempre daquela pirâmide, quando alguém contar alguma coisa a respeito. Quais são os dados mestres, a importância que ele tem, a relevância que ele tem no impacto no negócio como um todo, para que a gente não caia nesse risco. E, dando sequência, eu não vou me fazer
tão longo nesse detalhe, mas aqui são os principais estágios de construção da estratégia de Master Data, de modo onde a gente vai avaliar de processos até a camada de distribuição, passando por storage, então qual vai ser a nossa estratégia de storage, estratégias de arquiteturas de dados como um todo, qual será a modelagem de dado, a estratégia de governança, existe política, existe norma aplicada, existem métodos aplicados, sim ou não, precisa ser construído. Do ponto de vista de acesso, qual vai ser a estratégia de perfilamento dessa informação? Do ponto de vista de análise, quais são as dimensões que nós deveríamos trabalhar? E, por fim, visualização, que é a aplicação na ponta, via Dash, ou via serviço, né? Camadas mais de distribuição. E na Dexco, o que a gente está fazendo? Bom, a nossa ambição na Dexco é construir Data as a Product, que é basicamente uma arquitetura mesh. O que é uma arquitetura mesh? É basicamente eu ter todo o dado contextualizado por departamentos de maneira isolada, com reuso de informações, de modo que a gente consegue atender os principais departamentos. Então, hoje, na Dexco, a gente quer desenvolver a diversidade de fontes e uma única versão da verdade com reuso, segurança, qualidade, volume e colaboração. Do outro lado, garantir ênfase na infraestrutura self-service, que tenha, por sua vez, governança, confiabilidade nas operações e usuários da plataforma de dados, heavy users. Com isso, eu tenho escalabilidade e agilidade para as operações descentralizadas que impulsiona a time to market. Vamos imaginar, se eu demoro 3 meses para cadastrar um material e distribuir uma informação, eu estou perdendo um incremento de receita que eu vou ver só 3 meses depois. Se eu consigo reduzir essa operação, eu estou antecipando. A título de conhecimento, só este exemplo. Então, na verdade, a gente quer trabalhar com essa plataforma de modo aplicada de maneira cross. E aqui a nossa arquitetura, pessoal. Aqui são todas as nossas fontes. É óbvio que esse slide é não exaustivo, tem muito mais coisa do que isso. Aqui está o ponto de dados mestres, né, que vai alimentar sistemas transacionais e assim por diante, mas tem várias fontes externas, e principalmente fonte web, GA, entre outras coisas, né? E parte do GA vai ajudar, parte do Master Data, o caráter informacional de alguns metadados, ele vai apoiar muito gestão no GTM e assim por diante. Todas essas fontes, elas vêm para a nossa plataforma de dados, que hoje a gente trabalha com o Databricks, uma solução fantástica para quem gosta um pouquinho desse tema, assim como eu. Integrada nas 3 principais clouds, na AWS, na Azure e na GCP. Hoje o nosso principal player é AWS, por outras razões que não vem ao caso, mas quem quiser conhecer um pouco mais a gente conversa depois. E daqui, pessoal, garantindo agilidade, confiabilidade, dados homologados, eu consigo distribuir isso para clusters dedicados dentro da minha plataforma, onde as pessoas operam, ou para uma AI Store, para uma distribuição de conteúdo, para DSP, para CRM, para o que for, ou até mesmo plotar isso numa solução de data viz, assim como nós temos essas soluções. Cada uma tem o seu respectivo público, mas essa é a nossa realidade. Mais de 200 teras dentro lá da nossa plataforma de dados. Isso não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Porque se eu tenho um grande volume e não tenho qualidade, eu não gero valor para a companhia, né? Então, não vamos cair nesse erro. E mais 640 usuários. E fechando, pessoal, esse é o nosso principal método, onde a gente vem trabalhando nesses últimos 5 anos e meio, que é o tempo que eu estou na companhia, e a gente estruturou todo esse time, que vai trabalhar em cada uma dessas dimensões: tecnologias e ferramentas, políticas e processos, modelo de execução e cultura. Falando de tecnologia e ferramentas, nós padronizamos a nossa stack de soluções dentro do landscape, que, óbvio, eu tomo conta. Centralizamos 85% dos dados no Lakehouse, lá no Databricks, e as pessoas dos departamentos têm o acesso ali. E nós criamos guidelines também para a distribuição de conteúdo. Na ótica de políticas e processos, nós criamos um modelinho de ativação da cultura de dados, um framework onde as pessoas tenham conhecimento, se basicamente dado é de comer ou de passar no cabelo. Então, a gente conta um pouco dessa história e a gestão também de stewardship.
Construímos a política de governança e privacidade de dados e definimos as principais normas que comportam esse tema. A Dexco é uma empresa de capital aberto, então vocês devem imaginar que os pontos de auditoria eles são super importantes. By the way, eu respondo como DPO da companhia, então existe um caráter de atenção aqui muito forte. E também estruturamos comitês de dados e de privacidade. No modelo de execução, nós construímos também guidelines para que parceiros externos, esse time de 122 pessoas, é óbvio que eu tenho bastante parceiro trabalhando com a gente, para que eles basicamente atuem dentro das nossas condições de governança previamente definidos. Construímos também no modelo de execução uma cultura de validação de hipóteses, ou seja, AI não vai resolver todos os problemas, né? Principalmente Gen AI, né? O pessoal fala muito sobre Gen AI, poxa, vai resolver, vai, com certeza, ajuda muito, mas a depender do teu cenário, uma simples regressão linear conseguiria resolver, chegaria do outro lado. Então, só para desmistificar um pouco desse tema, a gente trouxe mais como um caráter de hipótese. Construímos uma comunidade de dados também dentro da companhia, que é basicamente esses departamentos treinados, atuam como uma operação estendida da nossa estrutura. E, por fim, pessoal, formamos um programa de estudos, que se chama Master of Data, onde tem SQL, Python, Tableau, Power BI, SAP Fiori, ABAP e por aí vai, e módulos SAP. Construímos também um programa de formação de literacy, né, de dados, para toda a camada executiva e lideranças da companhia. E, por fim, definimos os donos de privacidade que são estendidos à área de privacidade em si, porque como a empresa é muito grande, vocês devem ter uma noção que é óbvio que a gente não vai conseguir ter visibilidade de todos os temas que eventualmente podem representar um risco a um dado pessoal, a um dado sensível, que são coisas diferentes, a gente precisa ter apoio. Então, pessoal, para fechar, o MDM é uma alavanca de otimização da operação que garante consistência na experiência do usuário, e o caminho de implementação não deve ser subestimado. Tá? Ele certamente vai funcionar como um enabler, desde que todas as pessoas estejam envolvidas e compradas com essa ideia. Então, no curto prazo, para que a gente comprovasse, nós definimos um departamento que foi marketing, e lá a gente começou a implementação olhando o produto acabado. Hoje em dia, a gente cuida de uma estrutura multidomínio. No médio prazo, a gente desenvolve cada uma daquelas 4 dimensões: tecnologia, ferramenta, modelo de execução, políticas e cultura. E no longo prazo, nós desenvolvemos os aspectos humanos e organizacionais, que são os reais elementos diferenciadores da transformação digital e da jornada analítica, e não a tecnologia em si. E eu queria deixar uma provocação para vocês. A estratégia de e-commerce de vocês está pronta para aproveitar o poder de Master Data? Muito obrigado.